Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física Brian Simon. Então vamos mais algumas atividades em ondulatória para podermos fazer uma excelente prova nesse novo Enem. Muito bem, um raio de luz monocromática se propaga de um meio A para o meio B, formando com a normal a superfície de separação de dois ângulos de 30 e 45 graus respectivamente. O meio B é o A, que possui índice de refração igual a 1, onde a luz se propaga com velocidade de 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Portanto, a velocidade de propagação da luz no meio A será de... Aí nós temos alguns dados, levando em consideração o seno de 30 graus igual a meio, seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Então vamos à resolução. Muito bem, vamos aplicar a lei de Chenel-Descartes em relação à velocidade no meio de propagação. Nós temos aqui o seno do ângulo A sobre a velocidade no meio A igual ao seno do ângulo B, seno de θ no meio B, sobre a velocidade no meio B. Aí você tem seno de 30 graus, seno de 45 graus, como foi retratado no problema em si. Aí você tem a velocidade no meio A que você quer saber, perfeito. Você tem seno de 30 igual a meio, correto? Aí você tem um seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Aí perceba muito bem que ali no meio B, na velocidade no meio B, que é o A, a velocidade é de 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a oitavo metros por segundo. Ok? Aí você tem uma razão, uma igualdade entre razões, você tem uma proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí fica velocidade em A multiplicado pelo seno de 45 igual a seno de 30 multiplicado pela velocidade, que é 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Perfeito? Aí você isola a variável que se perde, o seno de 45 está multiplicando no segundo termo da equação, vai passar dividindo para o primeiro termo da equação, aí você tem um resultado de velocidade nesse meio A igual a 1,5 vezes a raiz de 2 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Perfeito? Essa é a velocidade no meio A, após sofrer desvio. Um feixe luminoso incide na superfície de separação entre os meios A e B, sabendo que o ângulo de incidência corresponde a 30 graus e que o índice de refração no meio A é 2,2. Determine o valor do índice de refração no meio B para que o ângulo de refração seja igual a 45. Aí você tem alguns dados, correto? Seno de 30, mais uma vez, meio. Seno de 45, 0,7, ou raiz de 2 sobre 2. Vamos, então, à resolução. Bem, agora nós vamos fazer uma relação do índice de refração com o seno de incidência, o seno refratado. Aí você tem o índice de refração no meio A, multiplicado pelo seno de 30, igual ao índice de refração no meio B, multiplicado pelo seno de 45. Aí vamos colocar as variáveis, correto? O índice no meio A é 2,2 vezes 0,5. O índice de refração no meio B, que ele quer saber, multiplicado por 0,7, que é o seno de 45. O 0,7, que está multiplicando no segundo membro da equação, passará ao primeiro membro da equação, dividindo. Aí você tem índice de refração no meio B, 2,2 vezes 0,5, dividido por 0,7. Aí eu tenho um resultado do produto, 1,1, dividido por 0,7, que é igual a 1,57, letra C. Esse é o índice de refração, correto? No meio B. Determinado raio de luz incide sobre a superfície de separação de dois meios com diferentes índices de refração. Sabendo que o raio de luz movimenta-se no sentido do maior para o menor índice de refração, e que os valores dos índices de refração dos meios em questão são 2,5 e 3,5, determine aproximadamente o valor do ângulo limite. Vamos à resolução, perfeito?
Aí você tem aqui o seno do ângulo limite é determinado pela razão entre o menor e o maior índice de refração. Perfeito? Sendo assim, podemos escrever o seno limite, olha, perceba, 2,5, menor índice de refração, dividido pelo maior índice de refração dos meios em questão. 3,5. Fazendo a divisão, é aproximadamente 0,71. O ângulo de 45 possui o valor de seno mais próximo de 0,71, é o seno de 46. Seno de 46 que é igual a 0,719. Perfeito? Letra A. Um homem ocupa uma região entre duas potentes caixas de som. Com a ajuda de um detector sonoro, ele percebe que em diferentes posições o som produzido pelas caixas sonoras é mais ou menos intenso. Marca a alternativa que explica a constatação do homem. Alternativa A, nas posições onde o homem é menos intenso, onde o som é menos intenso, as ondas sonoras sofrem interferência construtiva. B, as diferenças do som não estão relacionadas com as caixas de som, mas sim com a acústica do ambiente. Letra B, nas posições onde o som é mais intenso, as ondas sonoras sofrem interferência destrutiva. Letra D, nas posições onde o som é menos intenso, as ondas sonoras sofrem difração. Letra E, nas posições onde o som é mais intenso, as ondas sonoras sofrem interferência construtiva. A alternativa certa é a alternativa E. Quando as ondas sonoras sofrem interferência construtiva, ocorre o aumento da amplitude, né? Correto? Amplitude número 1 mais amplitude número 2, eu tenho uma amplitude resultante e consequentemente, aumento da intensidade sonora. Dois pulsos A e B são produzidos em uma corda esticada que tem uma extremidade fixa em uma parede, conforme mostra a ilustração. Quando os dois pulsos se superpuserem após o pulso A ter sofrido reflexão na parede, ocorrerá a interferência. Alternativa A, construtiva. Em seguida, cada pulso seguirá seu caminho mantendo suas características originais. Construtiva. Em seguida, os pulsos seguirão juntos no mesmo sentido do pulso de maior energia. C, destrutiva, e em seguida os pulsos deixarão de existir devido à absorção de energia durante a interação. Letra D, destrutiva, e em seguida os dois pulsos seguirão juntos no mesmo sentido do pulso de maior energia. E letra E, destrutiva, e em seguida cada pulso seguirá o seu caminho, mantendo suas propriedades, mantendo suas características originais. A alternativa certa é a alternativa E, com o pulso A retornará invertido, lembrando que é numa extremidade fixa, correto? Ao sobrepuserem os dois pulsos, sofrerão interferência destrutiva. E em seguida, cada pulso seguirá o seu caminho, mantendo suas características originais. Muito bem, então vamos mais uma questão? Uma manifestação comum das torcidas em estagiários de futebol é a ola mexicana. Os espectadores, de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam em pé e se sentam sincronizados com uma linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores, do estado, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Preste muita atenção que teremos que passar essa informação para metros por segundo. E em cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e se sentam organizadamente. E nessa aula mexicana, a frequência da onda em Hertz é um valor mais próximo de... Muito bem, você tem aqui as alternativas A, 0.3, 0.5B, C, 1, D, 1.9 e E, 3,7. Vamos à resolução. Levando em consideração o comprimento de onda, você tem aqui, inicialmente, podemos calcular o comprimento de onda multiplicando a distância entre as pessoas, 0,8, transformando, claro, em metro, que é 80 centímetros, pelo número de distâncias, que você tem 15. Então,
Você multiplica 15 multiplicado por 0,8, você tem um comprimento igual a 12 metros. Em seguida, você vai calcular a frequência através da expressão matemática, lembrando que a velocidade é lambda_f. Aí você quer isolar a frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Levando em consideração que você tem uma velocidade de 45 km por hora, se divide por 3,6 e tem uma velocidade equivalente a 12,5 metros por segundo, perfeito? Lembre-se que você tem que padronizar segundo o Sistema Internacional de Unidade de Medidas para depois poder efetuar. Então vamos calcular finalmente a frequência. Frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Você então substitui 12,5 dividido por 12, que equivale a 1,04. O valor obtido é mais próximo de 1 Hz. Portanto, a resposta correta é a alternativa C de campeão. Um forte abraço e até a próxima aula. Não se esqueça que a vitória é sua.